Professora Figueiredo aqui na área com vocês, sejam todos muito bem-vindos ao canal e na aula de hoje a gente vai falar sobre uma delícia de conteúdo que é a parte do estudo das soluções. Então, gente, no estudo das soluções a gente vai apenas nos lembrar que soluções são misturas homogêneas, primeira coisa de tudo, tá? Então, soluções ou misturas homogêneas, mesma coisa. Lembre-se que uma mistura homogênea é aquela composta por uma única fase, mas eu devo ter de 2 a mais substâncias. Não confunda fase com substância, tá? Fase é o que você está visualizando. Então, uma solução ou uma mistura homogênea, ela vai ter de 2 ou mais substâncias. Visualmente, uma única fase. Soro fisiológico, mistura homogênea, solução. Ouro 18 quilates, mistura homogênea, solução. O ar atmosférico também é uma solução. Nos exemplos, eu estou visualizando aí uma solução líquida, uma sólida e uma gasosa. Isso é proposital, para que você não fique com o pensamento que misturas homogêneas ou soluções têm que ser algo líquido, não necessariamente. As soluções elas podem ser sólidas, líquidas ou gasosas, contanto que eu tenha uma única fase. Esse aí é o conceito que você não pode esquecer, tá? Então as soluções elas são compostas por 2 grandes partes, que vai ser o seu solvente, que é a maior parte da sua mistura homogênea, da sua solução, e o seu soluto, que é a sua menor parte da sua solução ou da sua mistura. Isso não quer dizer que solvente tem que ser água, soluto tem que ser algo sólido. Não, não fique com um pensamento tão restrito. Solvente é aquela parte da minha mistura que está em maior quantidade. E soluto é a parte da minha mistura que está em menor quantidade. Independente de ser sólido, de ser líquido, independente do seu solvente ser água, tá? Então não fique com um pensamento tão restrito. Fechou? Vamos embora. Então essas soluções, elas têm algumas características básicas que a gente não pode esquecer. Então o tamanho médio das partículas do soluto é de mais ou menos em torno 1 nanômetro. Figueiredo, eu estou um pouco esquecido do que seria 1 nanômetro. 1 nanômetro é 10 elevado a menos 9 metros, ou seja, é um tamanho muito pequeno. Então você consegue visualizar que o tamanho da partícula do soluto, ele é praticamente dispensável, ou seja, está muito bem misturado ali. Por isso que é comum a gente confundir a parte de mistura homogênea com substância. Substância pura você só tem um componente. Na mistura homogênea, você tem mais de um componente, até porque você vai ter, no mínimo, um soluto e um solvente. Mas está tudo tão bem misturado que você visualmente só visualiza uma fase. Então, a natureza das partículas desse soluto pode ser de caráter iônico, ou seja, formado por íons, ou de caráter molecular. Sua solução pode ser composta por moléculas. Não sedimentam. Então, as partículas do soluto não decantam, não baixam. Então, nem por ação de gravidade, nem por ação de centrífugas, eu vou ter a separação dessas fases. Então, nem eu querendo, eu consigo separar o meu soluto do meu solvente. De tão bem dissolvido, misturado, tá? Eles dois lá dentro da minha solução. Não consigo separar por filtração. Figueiredo, mas se for uma filtração a vácuo, também não vou conseguir separar. Então, não existe separação de soluto e solvente para misturas homogêneas. Então, você utilizando, independente do filtro, independente da filtração comum ou uma filtração a vácuo, não irei conseguir separar esses 2 componentes. Fechou? Vamos embora. Então, em relação à natureza do soluto da sua solução. Então, vamos lá. Minhas soluções podem ser eletrolíticas, ou seja, iônicas. Minha solução ela pode ser molecular, ou seja, não eletrolítica. Lembrando o conceito de substâncias eletrolíticas, são aquelas que são capazes de conduzir a corrente elétrica. Por isso, dentro da bateria dos carros, a gente tem exatamente o ácido sulfúrico. Porque o ácido sulfúrico, quando dissolvido em água, ele vai sofrer o processo de ionização. Então,
o ácido vai se separar, o cátion sempre será o H+, ou seja, o hidrônio. Então, você vai ter os carregadores ali da sua corrente elétrica. Então, substâncias que sofrem ionização ou dissociação são substâncias eletrolíticas. Ou são íons que serão separados, ou são moléculas que serão separadas e irão formar íons. Então, soluções iônicas são aquelas soluções que são compostas por íons. Então, o meu soluto ele pode ser de caráter iônico. Fechou? Quando misturado com água, sofreu ionização ou dissociação, então eu tenho um íon ali dentro. Então, eu vou sofrer o processo de conduzir a corrente elétrica. Soluções eletrolíticas. Solução molecular ou não eletrolítica. O soluto, quando dissolvido, não vai sofrer processo de ionização, nem processo de dissociação. Então, se eu não tenho os carregadores, que são os íons, então essa solução ela não consegue conduzir a corrente elétrica. É simples. Para ser eletrolítico, eu preciso ter carregador, preciso ter íon. Não tem íon, a molécula não se separa formando íon, então não tenho como conduzir a corrente elétrica. Solução não eletrolítica. Fechou? Um conceito de solução não eletrolítica é exatamente quando a gente faz uma garapa em casa, né? Água misturada com açúcar. Então, essa solução ela não tem a capacidade de conduzir a corrente elétrica. Mas, se você já faz uma solução com água e sal de cozinha, cloreto de sódio, tá beleza. Vamos embora. Em relação à quantidade de solvente. Então, em relação à quantidade de soluto e solvente, sua solução ela pode ser dita diluída, pode ser dita concentrada. Esse conceito ele é um conceito sem um referencial. Então, é só você pensar que uma solução diluída, a quantidade de soluto, ela é menor, bem menor, quando comparada à quantidade de solvente. E uma solução concentrada, você tem exatamente o contrário. Você tem a quantidade de soluto elevada quando comparada à quantidade de solvente, tá? Então, essa conceituação de diluído e concentrado não tem um referencial. É diluído em relação a quê? Então, é só para a gente ter mais ou menos uma base do que seria uma solução diluída ou uma solução concentrada. Ou seja, você não tem meio que parâmetros, tá? Mas, para a gente não ficar sem parâmetros, a gente tem exatamente o coeficiente de solubilidade. Então, o coeficiente de solubilidade, ele vai ser o seu referencial. Então, a partir dali, você tem a condição, tecnicamente, de dizer se sua solução ela está diluída, se ela está concentrada ou se ela passou da solubilização que aquele solvente aguenta para aquela temperatura. Espera aí, Figueiredo, que eu não entendi nada. Então, vamos lá. Coeficiente de solubilidade, gente, é uma propriedade do soluto, tá? Então, ele vai estar correlacionado com quem é o solvente e a que temperatura. Então, vamos entender aqui bem calmamente. Então, seu coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto em que uma quantidade padrão de solvente, veja que você aí já tem um parâmetro, é a quantidade máxima de soluto que uma quantidade padrão, ou seja, um referencial de solvente, consegue dissolver a uma dada temperatura. Agora sim, você está com o negócio todo padronizado. Então, por exemplo, quando eu digo que 39,8 gramas de cloreto de sódio pode se dissolver em 100 gramas de água a 100 graus Celsius, isso aí é um coeficiente de solubilidade. Então, a 100 graus Celsius, 100 graus, a água, 100 gramas de água ou 100 ml de água pura, só conseguirá dissolver 39,8. Então, aquilo ali é o seu máximo, aquilo ali é o seu coeficiente de solubilidade. Então, o coeficiente de solubilidade, ele está relacionado com a temperatura, porque isso aí vai influenciar se um solvente consegue dissolver mais ou dissolver menos daquele soluto. E você também tem um parâmetro para saber qual é a quantidade máxima que eu posso dissolver daquele soluto em relação àquele solvente. Isso são características do soluto, tá? Então, não é algo que você precisa decorar, nada. Você só precisa entender o conceito.
Nessa tabela, você tem uma crescente de temperatura, né? Estou começando aqui de 0 graus Celsius até 100, exatamente para o coeficiente do cloreto de sódio. E você veja que a 100 graus Celsius, que a 0 graus Celsius, 100 gramas de água consegue dissolver 35,7 gramas do sal. Já a 100 graus Celsius, esses mesmos 100 gramas de água já consegue dissolver 39,8. Ou seja, o sal de cozinha, o cloreto de sódio, ele consegue ter uma dissolução maior quando eu aumento a temperatura. Ou seja, é uma dissolução endotérmica, está recebendo, quanto mais recebe calor, mais eu consigo aumentar a solubilidade do sal na água. A gente consegue ver através do gráfico, né, onde essa margem aqui, ó, eu estou grifando aqui para você, é exatamente o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio. Então, você tem a relação aí da temperatura em relação à quantidade de soluto dissolvido por 100 gramas de água. Veja que o gráfico, você vê uma elevação. Quanto maior a temperatura, mais eu consigo dissolver gramas deste sal, deste sal em água. O que está abaixo da linha, a linha é exatamente o seu coeficiente de solubilidade. Então, essa linha, ela vai descrever, deixa eu colocar uma caneta aqui para você entender. Essa linha, ela descreve exatamente o coeficiente de solubilidade para determinadas temperaturas. Por exemplo, vou pegar aqui 30 graus Celsius, ó, subi, toquei no gráfico, vou reportar aqui agora no outro eixo. Pronto. Então, a 30 graus Celsius, o sal de cozinha, ele vai dissolver mais ou menos 37,5 gramas de sal em 100 gramas de água. Você pegar aqui 80 graus, ó, sobe. Tocou no coeficiente de solubilidade, rebate. Então, a 80 graus Celsius, eu consigo dissolver exatamente 40 gramas de sal para 100 gramas de água. Então, é dessa forma que você vai fazer a leitura do seu gráfico. Então, veja que para o cloreto de sódio, para este sal, ele sofre uma dissolução endotérmica. Quanto maior a temperatura, mais o solvente aguenta dissolver deste soluto. Essa dissolução ela é endotérmica, mas a gente também tem dissoluções exotérmicas, que é exatamente o contrário, né? O gráfico, em vez de estar ascendendo, ele vai estar decrescendo, beleza? Então, isso são características pertinentes a cada soluto. O que está abaixo da linha são essas soluções que a gente diz insaturadas, ou seja, eu não cheguei no coeficiente de solubilidade. As soluções diluídas, aí você tem um parâmetro, né? Diluído em relação ao quê? Ao coeficiente de solubilidade. Fechou? Simbora. Então, já que você agora já sabe o que é coeficiente de solubilidade, fica mais fácil a gente entender agora os conceitos de solução insaturada, supersaturada, saturada e supersaturada. Então, esses conceitos, eles são correlacionados com coeficiente de solubilidade. Então, solução insaturada é aquela que possui a quantidade de dissolvido inferior ao coeficiente de solubilidade, ou seja, eu não cheguei no máximo que aquele solvente aguenta dissolver do soluto a determinada temperatura. Então, é o que está exatamente abaixo da linha do gráfico. Então, se eu não atinjo o coeficiente de solubilidade, solução insaturada. Solução saturada é quando você atinge exatamente o coeficiente de solubilidade. Agora, sim, não é passando nem faltando. É exatamente igual. Então, chegou no coeficiente de solubilidade, sua solução está saturada. Saturou. Chegou no limite, tá? Uma solução supersaturada é exatamente onde vai confundir alguns de vocês. Uma solução supersaturada, ela é uma solução instável. Então, é uma solução onde eu vou burlar o coeficiente de solubilidade. Então, eu vou conseguir dissolver mais soluto do que o coeficiente de solubilidade aguenta. Olha a loucura.
Então, solução supersaturada é aquela solução onde você vai driblar o coeficiente de solubilidade. Você vai ultrapassar o coeficiente de solubilidade. Agora, olhe o pulo do gato. Essa quantidade adicional que você passa o coeficiente de solubilidade, ela permanece dissolvida. Então, uma solução supersaturada não é aquela solução que vai apresentar um precipitado. Porque é o que a grande maioria imagina. Que uma solução supersaturada é aquela solução que cheguei no coeficiente de solubilidade e ultrapassei. Se você ultrapassa o coeficiente de solubilidade, o solvente ele saturou. Então, ele não aguenta mais dissolver. O que passou, desce, decanta e fica lá como precipitado ou corpo de fundo. Uma solução supersaturada não apresenta corpo de fundo. Escreva aí. Uma solução supersaturada, ela não apresenta corpo de fundo. Vou explicar. Anota essa dica aí, viu? Dica de milhões. Então, como seria essa pegadinha da solução supersaturada? Vou colocar uma caneta aqui para a gente entender. Então, faça de conta que a 100 graus Celsius, eu consigo dissolver 40 gramas de sal de cozinha, hipoteticamente. A 100 graus Celsius, eu consigo dissolver 40 gramas de sal de cozinha para 100 gramas do meu solvente água. Ou seja, eu estou lhe dando aí um coeficiente de solubilidade. Pego um recipiente, vou adicionar aqui exatamente, vou apagar aqui, 42 gramas de sal de cozinha. Esta temperatura aqui está a exatamente 80 graus Celsius. Então, veja, o que acontece? A 100 graus Celsius, a água só consegue dissolver o quê? 40. Eu já estou com 42. Vou aquecer, tá? Então, muito provavelmente, o que foi que aconteceu? Coloquei o sal, o solvente, os meus 100 ml, 100 gramas de água ou 100 ml. Não suportou, né? Saturou. E o que está passando está aqui no meu corpo de fundo. Beleza? Estou adicionando aí calor. Cheguei à temperatura de 100. Cheguei à temperatura de 100. Eu estou ainda com uma quantidade maior do que o meu solvente aguenta. Porque o meu solvente só vai aguentar o quê? 40 gramas. E eu estou com 42. O meu corpo de fundo permanece lá. Beleza? Vou continuar aquecendo essa minha solução. Vou aquecer. Cheguei aqui a 120. E percebi que o meu corpo de fundo, ele desapareceu. Já que o sal de cozinha, ele sofre uma dissolução endotérmica, quanto mais calor eu colocar, mais eu consigo dissolver do meu sal na água. Beleza? Então, veja, o que é que eu vou fazer? Eu vou desligar esse aquecimento. Vou deixar a minha solução esfriar à temperatura ambiente. Então, desliguei ali o meu aquecimento e esperei minha solução resfriar. Dos 120, a temperatura começou a cair e chegou nos 100. E estou lá observando a minha solução. O que é de se esperar? Que esses 2 gramas que está passando do coeficiente de solubilidade, ele decante. Mas eu fico lá, ó, observando a minha solução e vejo que não conseguiu, que esses 2 gramas que estão a mais, ele não decanta. Então, o que foi que eu fiz? Eu burlei o coeficiente de solubilidade. Eu coloquei a mais, aqueci, desliguei o aquecimento e esperei. Deixei a solução totalmente em repouso e percebi que mesmo quando chegou nos 100 graus Celsius, eu ainda estava com 42 gramas de sal dissolvido ali dentro, quando o coeficiente é de 40. Minha solução está totalmente estática. Eu estou sem mexer na minha solução. Deixei só apenas ela resfriar. Então, veja, eu burlei o coeficiente de solubilidade. Através de quê? Através de aquecimento. Então, essa solução que está a 100 graus Celsius, já que eu estou deixando ela resfriar, com 42 gramas de sal para 100 gramas de água, essa sim é uma solução super
saturada, porque eu consegui ultrapassar o coeficiente de solubilidade na minha malandragem. Mas é uma solução instável. Porque se eu for lá e colocar mais um pouquinho de sal aqui dentro, ou eu sacudir a minha solução, então o que está passando, ele vai decantar exatamente os seus 2 gramas, já que a 100 graus a água só aguenta 40. Beleza? Então não confunda. Uma solução supersaturada, ela não apresenta corpo de fundo. Não apresenta. É uma solução onde você burla o coeficiente de solubilidade, mas é uma solução instável que a qualquer momento o que está passando pode decantar. Então, Figueroa, as soluções saturadas, elas podem ser classificadas com corpo de fundo, com precipitado, ou sem corpo de fundo. Então, quando você ultrapassa o coeficiente de solubilidade para aquela temperatura, sem estar querendo burlar o coeficiente de solubilidade, o que está passando vai decantar. Entendi, não? Vamos lá. Mesmo exemplo. Vou pegar aqui 100 ml de água. 100 ml de água. Vou colocar 42 gramas de sal de cozinha a 100 graus Celsius. Lembrando que 100 graus só aguenta quanto? 40. Então, o que é que acontece? Imediatamente, 2 fica aqui embaixo. Pronto. 2 fica aí embaixo. Então, a minha solução, ela é saturada, porque eu cheguei no coeficiente de solubilidade com corpo de fundo, porque eu ultrapassei a quantidade máxima. Então, suas soluções saturadas, elas podem ser com corpo de fundo ou sem corpo de fundo. Fechou? Vamos embora. Então, uma regra muito importante que a gente tem é a regra da solubilidade. Semelhante dissolve semelhante. Então, isso aí é uma regra, mas obviamente a gente vai ter nossas exceções, tá? Então, substâncias polares vão ser dissolvidas em solventes polares. Substâncias apolares serão dissolvidas em solventes apolares, tá? Então, lembrando que uma substância polar ou iônica, ela vai ser solúvel em solventes polares, tá? Mas a gente, obviamente, vai ter muita exceção. Então, por exemplo, o sal, que é um composto iônico, ou seja, é um composto polar, este sal, sulfato de chumbo, ele, por exemplo, ele é insolúvel em água. Então, você já está vendo aí um furo na regra. Os gases, que são moléculas apolares, eles são solúveis em água. Esses gases são solúveis em água. Outro furo na regra. Mas, em geral, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Essa é a regra básica, tá? Mas a gente vai ter algumas exceções. Fechou? E para a gente finalizar a aula, a gente precisa lembrar quais são as concentrações das soluções. Então, as concentrações são relações matemáticas onde a gente vai ter uma medida da quantidade de soluto em relação à quantidade de solvente. Quantidade de soluto em relação à quantidade de solvente. Então, essas expressões, elas são de grande utilidade para a nossa vida. E a gente vê isso no nosso cotidiano. Qualquer embalagem que você pegar de alimento ou de bebida, quando você vira o rótulo, você lá tem lá uma composição. Então, lá você tem exatamente os solutos em relação ao volume total da solução. Então, isso aí está totalmente correlacionado à nossa vida. Então, a gente tem concentrações em grama por litro, concentração em grama por litro. Então, concentração em grama por litro, ela vai expressar a quantidade do soluto em relação ao volume da solução. Então, como nossa solução ou mistura homogênea, ela está dividida em 2 grandes partes, né? Sua solução você vai ter soluto e você vai ter solvente. Então, para você não se misturar nessas relações matemáticas, tudo que for relacionado a soluto, eu coloco o índice 1.
Tudo que for relacionado a solvente, eu coloco índice 2. E tudo que for correlacionado à solução, eu não coloco índice. Então, concentração em gramas por litro é a massa em gramas do soluto, ou ali, ó, sobre o volume da solução. Veja que V nem tem 1 nem tem 2. É o volume da solução como um todo. Então, uma unidade, a mais básica de toda, concentração comum, que vai correlacionar massa do soluto sobre volume da solução. Densidade. Muito semelhante à concentração, mas cuidado para você não se confundir. Densidade, você vai ter massa da solução, volume da solução. Então, massa da solução sobre volume da solução. Geralmente, densidade é dada em grama por ml e concentração é dada em grama por litro. Contanto que seja, gente, uma unidade de massa sobre uma unidade de volume, tá? Para você não se confundir. Porque possa ser que sua questão ela trabalhe com outras unidades, mas entenda só a diferenciação das fórmulas. Concentração comum é massa do soluto e densidade é massa da solução. Concentração em porcentagem em massa é o nosso título. Então, título vai ser a massa do soluto sobre a massa da solução. Lembre-se que massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente. Então, título é uma relação massa-massa. Título é uma relação massa-massa. Massa do soluto, massa da solução. Fechou? É muito comum nas questões esse título tá em porcentagem. Então, é só você pegar o seu título e multiplicar por 100%. Fechou? Concentração em mol por litro é a nossa querida molaridade. Então, concentração em mol por litro ou concentração em quantidade de matéria, porque é um nome mais usual, quantidade de matéria, é a nossa querida molaridade. Então, concentração em quantidade de matéria ou molaridade vai ser o número de mols do soluto, ou umzinho aí, ó, sobre o volume da solução, que tem que estar em litros. Dificilmente as questões trazem número de mols. Geralmente traz massa. Em vez de trabalhar com o número de mol, traz massa. A massa do soluto. Então, é só você fazer a conversão. Lembre-se que número de mol é igual a massa em gramas sobre a massa molar, ou seja, aquela massa que você vai calcular através da tabela periódica. Então, você pode reescrever esta fórmula e colocar aqui. Molaridade vai ser igual a massa do soluto sobre massa molar vezes o volume, que tem que estar em litros. Fechou? Eu só fiz reescrever isso aqui dentro. Então, molaridade, massa sobre massa molar, vezes o volume, que tem que estar em litros. E uma das concentrações que geralmente vem caindo nessas últimas provas, tanto de vestibular quanto de Enem, é partes por milhão. Então, partes por milhão vai fazer exatamente uma relação para aqueles solutos que estão extremamente diluídos dentro da solução. Então, quando essa quantidade ela é muito pequena, em vez de você expressar em quantidade, em concentração comum, gramas por litro, a gente vai expressar em partes por milhão. Geralmente, partes por milhão, as unidades do seu soluto e solução vai ser miligramas por quilo. Soluto em miligramas e o seu solvente em quilo.
Porque se você for prestar atenção, para você fazer essas conversões de miligrama para quilograma, é exatamente 10 elevado à sexta. E 10 elevado à sexta vai ser exatamente o seu 1 milhão. Fechou? Então, gente, essas unidades, concentração comum, densidade, título, molaridade e ppm, deixa eu colocar aqui no marca-texto, vai ficar mais bonito. Concentração comum, densidade, título em percentagem, molaridade e ppm, geralmente são as expressões mais utilizadas para a gente correlacionar soluto em relação a solvente. Então, cara, se tu chegou até aqui, então se inscreve no canal, deixa lá o teu joinha, faz com que o nosso canal fique grande e até a próxima.